Olá, pessoal, eu sou o Matheus. Eu tô aqui novamente com a Sara. Nós somos do PIBID. E essa semana nós vamos fazer a correção da semana 3 a 4 do PET 7, do terceiro ano de Biologia. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde restam apenas 5% da vegetação original, como mostra na figura. Cobertura original e a redução que teve ao longo dos anos. Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras, aliás, é correto afirmar que as transformações climáticas, especialmente na região Nordeste, interferiram fortemente na diminuição dessa floresta úmida. B. Nas 3 últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior do que a registrada. C. As atividades agrícolas aliadas ao extrativismo vegetal têm se constituído desde o período colonial na principal causa da devastação da Mata Atlântica. D. A taxa de devastação dessa floresta tem seguido sentido oposto ao do crescimento populacional de cada uma das regiões afetadas. E o crescimento industrial da década de 50 foi o principal fator na redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente na região Nordeste. A Mata Atlântica ela vem sendo desmatada desde a colonização, né, para dar local a atividades agrícolas e ao extrativismo vegetal, que seria a exploração, né, da madeira, uma exploração econômica, e também para a construção de cidades. Isso fez com que essa mata ela desaparecesse ao longo de todos esses anos e ela continua desaparecendo. E ela desapareceu completamente em algumas regiões, cessando apenas uma pequena parte, né, que ainda é muito desmatada, como a gente viu nos gráficos. Então, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C. As atividades agrícolas aliadas ao desvio vegetal têm se constituído desde o período colonial na principal causa da devastação da Mata Atlântica. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo do uso de ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizados nas últimas décadas, esse bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores exceções de floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma. Primeiro, gente, vamos definir o que é bioma, né? É algo que vocês vão ter na aula com a professora Simone, mas que é sempre bom relembrar. Então, gente, o que são os biomas, né? Os biomas são um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Eles são localizados em áreas próximas umas das outras e que tiveram processos de formação bem semelhantes. Agora, mata de terra firme. O que é uma mata de terra firme, né? Ela ocorre em regiões que não são alagadas, com a cheia dos rios e que abriga árvores de médio a grande porte, e tem uma vegetação densa. A mata de várzea, ela ocorre em áreas que permanecem alagadas durante as cheias dos rios e que abriga árvores menores. Agora, já o ecossistema de igapó, ele está presente em áreas da floresta amazônica. Elas permanecem alagadas durante o ano inteiro, o ano todo, e apresentam diversas espécies de plantas hidrófilas, que gostam de água, pequenos arbustos e árvores de pequeno porte. Alternativa A, Cerrado. B, Mata Atlântica. C, Pampa. D, Caatinga. E, Amazônico. Então, gente, a alternativa correta, né, dessa questão seria o bioma amazônico. Mas por que seria o bioma amazônico? O bioma amazônico, ele é muito diverso e ele pode ter neles, né, matas correspondentes às do texto, que é a mata de terra firme, a de várzea e a do Iguapó. Então, por isso, essa é a alternativa correta. Isso aqui é legal, porque a gente meio que escolhendo a resposta, a gente já vai dizer, a gente sabendo que é o cerrado, a gente já vai saber a resposta correta. Então, 3. O cerrado se caracteriza por conter A, árvores muito altas formando florestas. B, árvores baixas com troncos retorcidos e de aparência seca.
C. Cactos e palmeiras longe uns dos outros. D. Pinheiros altos e troncos finos. A alternativa correta, que define muito bem cerrado, é a B, ele é composto, né? Ele se caracteriza por conter árvores baixas, com seus troncos retorcidos e de aparência seca. Bom, a questão 4 fala que em 2001 o Pantanal foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, como Patrimônio Natural da Humanidade. Dentro das opções abaixo, o que não corresponde ao bioma é uma das maiores planícies inundáveis do mundo. O Pantanal abrange parte do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Bolívia. B. O Pantanal é considerado um mosaico de ecossistemas que intercala regiões do Cerrado e da floresta úmida, além de áreas aquáticas e semiaquáticas. C. As queimadas para a renovação das pastagens, a contaminação do solo e da água por pesticidas e a caça e a pesca predatórias ameaçam um bioma que ainda é o mais preservado do Brasil. E B. Um tipo de ecossistema encontrado no Pantanal são os mangues, compostos por árvores de tronco fino e raízes aéreas e respiratórias adaptadas ao solo. Bom, a questão aqui que não corresponde é a D. Por quê? Aqui você fala que um tipo de ecossistema encontrado no Pantanal são os mangues. Não, os mangues eles são encontrados nos manguezais. E não tem como ter mangue sem litoral. O Pantanal ele não tem litoral. Então você não tem mangue sem um litoral assim. Então essa não é uma vegetação que você encontra nos pantanais. E fala que também é composto de troncos finos e raízes aéreas e respiratórias. Bom, o mangue, ele é característico por não ter tanto oxigênio, assim, tem falta, carece de oxigênio, então você não vai ter você não tem as raízes respiratórias, porque carece de oxigênio mesmo. Mas é por isso que essa questão ela está incorreta. Aqui, ó, esse daqui seria o Pantanal. E esses dois aqui seriam o manguezal, que tem o mangue. Então, você tem uma característica de ter um litoral próximo aos mangues, que é o que é principal para ter a vegetação mangue. E tem uma grande diferença entre o Pantanal e o manguezal. Assim que fala que todos os anos a região perde milhares de quilômetros quadrados de vegetação pelo corte de árvores e pelas queimadas. O agronegócio responde por uma parcela significativa do desmatamento generalizado e a atividade ganha cada vez mais espaço. O ritmo do desmatamento, contudo, vem diminuindo nos últimos anos. Em 2011, foram desmatados 6.238 km², cerca de 65% menos do que o total desmatado 10 anos antes. E está perguntando a qual bioma o texto se refere. Bom, isso daqui se refere à Amazônia. E eu não, principalmente pelas notícias que está tendo hoje em dia, então está tendo uma grande campanha, assim, um grande movimento para parar o desmatamento da Amazônia. Então, se vocês derem uma pesquisadinha, o texto se refere à Amazônia mesmo. Aqui é uma imagem que eu coloquei para vocês da Amazônia, de uma imagem de cima mesmo, assim, bem interessante. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, é um lugar muito bonito, assim. É tudo muito bonito. A 6 também dá um textinho para você descobrir qual que é a vegetação, qual que é o local que eles estão se referindo. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, que é uma arbórea arbustiva e onde as espécies tortuosas têm os calos geralmente revestidos de casca espessa, e outro herbáceo geralmente disposto em tufos. Aqui eles estão se referindo ao cerrado. É bem, como eu posso dizer, não eu acho bem pequenininho, assim, se tivesse a vegetação, assim, por assim dizer. É bonito também, não é tão bonito quanto a Amazônia, na minha opinião, mas é bem bonito também. Aqui. O bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma rica diversidade em organismos vegetais e animais. No entanto, a atividade humana tem promovido a degradação desse ecossistema natural. Diante dessas considerações, pede para descrever três atividades humanas que têm promovido degradação física e ou química no bioma Caatinga e para indicar três estratégias de manejo, descrevendo como elas podem mitigar os processos de degradação. Bom, as três atividades humanas que têm promovido degradação física no bioma Caatinga é o consumo de lenha nativa, então está consumindo muito, está degradando, realmente está desmatando para consumir a lenha.
o sobrepastoreio e a conversão para pastagens e agricultura. Então, você está desmatando, você está degradando tudo para poder converter em pastagens e para agricultura. E quando pede para indicar três estratégias de manejo, você tem a extração sustentável da vegetação, a criação de unidades de conservação para proteger essa vegetação, para proteger o bioma, e o uso sustentável da biodiversidade. Então, se for usar, tem que ser sustentável, tem que cuidar, não pode simplesmente tirar tudo e não, meio que não devolver. Então, tem que cuidar, tem que ser sustentável. Bom, encerramos aqui a correção do PET 7. A gente deseja para vocês um bom final de ano, um bom Natal, um bom ano novo. E é isso. Eu, Matheus, dando tchau para vocês e até mais. Tchau, tchau.